Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro do ano de 2025. A partir de agora, as principais informações são destaque para você no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Exportação de carne bovina cresce em janeiro e receita supera $1 bilhão. Presidente do PSDB diz que 100 mil repassados por advogado suspeito para sua esposa era um empréstimo. Câmara aprova a proposta que proíbe escolas de recusar matrículas. Caiado chega a 7,5% e aparece em terceiro na disputa presidencial, é o que aponta a pesquisa Atlas Intel. Chuva de granizo devasta a lavoura de soja em Rio Verde. Uso de internet por crianças entre 6 e 8 anos dobrou na última década. Comércio espera receita de R$12 bilhões no turismo durante o carnaval. Juiz Goiás pode suspender o WhatsApp em todo o Brasil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h34. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu colaboração com o governo após reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os três ministros entregaram nesta terça-feira a Alcolumbre as prioridades da equipe econômica para este ano. A lista é a mesma apresentada semana passada ao novo presidente da Câmara, Hugo Mota. A relação tem 25 itens, dos quais 15 dependem de aprovação do Congresso Nacional. Entre os destaques estão a reforma do imposto de renda, a limitação a supersalários no serviço público, as mudanças na previdência dos militares e a regulamentação das Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. Segundo Alcolumbre, o parlamento ajudará a definir as prioridades para a equipe econômica e buscará melhorar as propostas do governo. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na tarde de ontem o projeto de lei número 9133/2017, que estabelece sanções para escolas que recusarem matrícula de alunos em todos os níveis e modalidades de ensino, sem que haja uma justificativa formal. O foco da medida é impedir a recusa reiterada de escolas particulares em acolher matrículas de crianças e jovens, especialmente de pessoas com deficiência. As penalidades previstas incluem desde a advertência até a suspensão do credenciamento das escolas privadas junto ao poder público, o que pode impedir o seu funcionamento regular. Na votação, o projeto recebeu o apoio de 297 parlamentares contra 107 contrários e seguirá agora para o Senado, que também precisa aprová-lo para que se torne uma lei federal. Durante o debate em plenário, deputados de oposição se manifestaram contra a iniciativa, alegando que ela era muito abrangente e poderia impedir que a escola recusasse matrículas de alunos de pais inadimplentes com as mensalidades, por exemplo. 6h36. Encontro de novos prefeitos e prefeitas. Evento em Brasília deve reunir 20 mil gestores municipais.
Quem nos traz detalhes desse encontro na capital federal é Lívia Braz. Até a próxima quinta-feira, dia 13, mais de 20 mil prefeitos e gestores municipais de todas as regiões do país se reúnem em Brasília para o encontro de novos prefeitos e prefeitas, promovido pelo governo federal em parceria com a Associação Brasileira de Municípios, com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos. O encontro serve para aproximar União e gestores municipais, incentivar a cooperação entre eles. Este ano, com o tema A Cidade que Queremos está em nossas mãos, o evento vai oferecer mais de 170 atividades simultâneas, entre palestras e workshops, envolvendo todos os ministérios e órgãos públicos que têm ações nos municípios. Por meio dessas ações, os gestores locais terão acesso a informações sobre os programas e recursos disponíveis, recebendo também orientações técnicas, administrativas e financeiras. Os participantes terão acesso a mais de 100 conferências e 60 oficinas, distribuídas nos diferentes auditórios do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na área central de Brasília. Além disso, o evento terá a presença de todos os ministérios para atendimento aos gestores e atendimentos de órgãos federais, como o FNDE, IBAMA, Receita Federal, SERPRO, SEBRAE, Correios, além de bancos públicos, como Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Serão 6 eixos temáticos de trabalho em que os novos prefeitos e também os reeleitos das mais de 5.500 cidades brasileiras terão acesso às principais informações e novidades, como, por exemplo, acelerar programas e ações do governo federal voltados para as cidades, governança climática e eventos extremos, assistência técnica e transferências governamentais, entre outros. Para se inscrever no evento é só acessar o site www.gov.br/SRI. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O Goiás Social abriu inscrições do programa Pra Ter Onde Morar. Aluguel social para os municípios de Carmo do Rio Verde, Firminópolis, Lagoa Santa, Palestina de Goiás e Piracanjuba. Com a inclusão desses 5 novos municípios, o programa chega a 101 cidades goianas. O programa oferece auxílio mensal de R$ 350 por 18 meses para custeio de locação de imóvel. Agora, para se inscrever no aluguel social, é possível baixar um aplicativo no celular chamado Aluguel Social AGAB. Por ele, é possível enviar os documentos que comprovam os requisitos e receber os comunicados informando o momento de enviar o contrato de aluguel e fazer a prestação de contas. As inscrições estão abertas até o dia 5 de março. Os editais com todos os requisitos para participar do programa estão disponíveis no site goiás.gov.br/AGAB. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. 6h39, ainda falando do estado de Goiás, o presidente do PSDB e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, disse nesta terça-feira que um repasse de R$100 mil que um advogado investigado pela Polícia Federal fez para sua esposa foi um empréstimo. O irmão do ex-governador Antônio Perillo também recebeu R$35 mil do mesmo advogado investigado. A informação foi revelada pelo portal Metrópolis. Os repasses foram um dos motivos que levaram Perillo a ser alvo da Operação Panaceia, que a Polícia Federal deflagrou na semana passada para investigar supostos desvios de dinheiro público na área da saúde em Goiás. A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Goiânia, um deles no endereço de Perillo e um em Brasília. A operação foi autorizada pela Justiça Federal, que reteve R$28 milhões em bens dos suspeitos. Os desvios de recursos públicos da saúde teriam ocorrido, segundo a Polícia Federal, de 2012 a 2018, por meio de uma organização social, uma OS, contratada pelo governo de Perillo para administrar 2 hospitais, um em Goiânia e outro no interior do estado. E o homem que matou um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, fez a própria família refém, foi morto após confronto na manhã desta terça-feira em Niquelândia, no norte do estado. Foi o que informou a Polícia Militar. Identificado pela Polícia Científica como Fábio Bernardo dos Santos, de 37 anos, ele foi baleado após muitas tratativas e resistência para se entregar à polícia. A mulher dele e a enteada foram resgatadas sem ferimentos. Segundo a corporação,
Fábio tinha diversas passagens criminais, incluindo homicídios e roubo a banco. Havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela vara do júri de Juazeiro, na Bahia. Antes de ser morto, o atirador matou o cabo Paulo Vitor Coelho de Campos, do Batalhão de Operações Especiais UBOP, e fez, como dissemos, a própria esposa e a enteada reféns. Em nota, a PM afirmou que, diante da ameaça contra as vítimas, ele foi alvejado e acabou vindo a óbito. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 e o Grêmio apresentou uma proposta oficial ao atacante Rony do Palmeiras. O clube gaúcho quer pagar $5 milhões para o jogador por um contrato até o fim de 2027, com a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador e possibilidade de ampliação por mais uma temporada. O Atlético Mineiro também tenta a contratação do jogador. O atacante já tem inclusive uma proposta em mãos do clube gaúcho para pagamento de salário na casa de R$1 milhão e com aumentos anuais podendo chegar a R$1.100.000. O jogador também terá direito a bônus em casos de desempenho esportivo ao longo do contrato. O pagamento ao Palmeiras seria feito em 5 parcelas de $1 milhão nos meses de fevereiro e agosto deste ano e fevereiro de 2027. Além dos mesmos meses em 2026. A proposta ainda está sendo avaliada, mas é um valor que agrada ao clube paulista. E antes de qualquer coisa foi um jogaço. O Manchester City teve uma das suas melhores atuações na temporada. O problema é que do outro lado estava o Real Madrid, o maior campeão europeu que sempre ressurge das cinzas. O gigante espanhol esteve atrás no placar por 2 vezes, mas conseguiu a virada por 3-2 nesta terça-feira no estádio Etihad, no primeiro jogo dos playoffs das oitavas de final da Champions League. Haaland abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Mbappé empatou de canela aos 15 do segundo. Aí, no final do jogo, o centroavante norueguês marcou de novo de pênalti. Bryan Dias igualou 2-2 e nos acréscimos Bellingham fez o gol da vitória. O jogo de volta entre Real Madrid e Manchester City será já na semana que vem, mais precisamente na quarta-feira no estádio Santiago Bernabéu. Com essa vitória por 3-2, o Real agora joga por um empate. A vitória simples do City leva o jogo para os pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 e um relatório de fevereiro sobre a oferta e demanda mundial de milho divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Agricultura americano reduziu a projeção da safra global 24-25 de 1.214.035 toneladas para 1.212.047 toneladas. O órgão manteve a produção norte-americana em 377,63 milhões de toneladas. Para os outros grandes produtores, a estimativa de colheita segue a seguinte: na China, 294,92 milhões de toneladas. No Brasil, 126 milhões de toneladas. A Argentina, 50 milhões de toneladas. Ucrânia, 26,5 milhões de toneladas. E a África do Sul, 17 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura americano estimou estoques finais da safra mundial 24-25 de milho em 290.310.000 toneladas, abaixo das 293.100 previstas pelo mercado no mês de janeiro. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, eu vou falar de Trump, porque tudo que Trump faz lá na Casa Branca vai ter reflexo aqui. É como se eu tenho falado no Big Bang, né, da explosão que deu origem ao universo. Há uma explosão nos Estados Unidos e as ondas de choque vão chegar aqui. A primeira delas já é essa sobretaxa no aço e no alumínio que os americanos importam, pega, teoricamente, o Brasil. Agora, o Brasil tem boa chance, porque o Brasil não tem superávit comercial sobre os Estados Unidos, é o contrário. Então, não é como a China, né, por exemplo. Outra coisa, esse aço brasileiro
vai para indústria de eletrodomésticos, indústria de automóveis americana, que vai ficar mais caro. Então, eles mesmos vão pressionar o governo americano para fazer um acordo com o Brasil. O Brasil não precisa bater em Trump como tem feito o presidente Lula. Melhor ficar quieto. O Itamaraty está quieto, porque sabe disso. Sabe que pode fazer acordo. Por exemplo, o Canadá e o México já mostraram, olha, vamos proteger nossa fronteira. Aqui do México não vão mais entrar imigrantes ilegais nos Estados Unidos, nem drogas. E o Canadá também dizendo, olha, não vai mais entrar droga nos Estados Unidos aqui pelo Canadá. E aí os americanos dizem, ok, vamos dar um mês para vocês demonstrarem isso. Né? Então, bom, além disso, tem uma siderúrgica genuinamente brasileira, né? A Gerdau, que está produzindo aço nos Estados Unidos. E que se o aço se valorizar nos Estados Unidos, aumentar o preço por causa da lei da oferta e da procura, vai ganhar. E vai ter mais demanda para fornecer aço para os Estados Unidos. A Gerdau lá nos Estados Unidos. Aqui tem a Companhia Siderúrgica Nacional, a ArcelorMittal, né? Algumas que vão sofrer. Nós somos metade da nossa exportação de aço vai para os Estados Unidos. Bom, vejam só, eu queria falar um pouquinho mais do Trump, porque eu acabei de mencionar Canadá e México já concordaram. O Putin está falando de paz com o Trump toda hora. E o presidente da Ucrânia, a mesma coisa. Também está falando, olha, os americanos botaram tanto dinheiro aqui e tal, comprando, né, nós temos terras raras aqui, minerais raros, vamos fazer um acordo e entrar em paz. Né? Vejam só, estou falando em terra rara, tem uma grande guerra terrível matando gente na África e ninguém dá bola. Né? Ruanda invadindo, ou seja, grupos guerrilheiros que são ligados ao exército de Ruanda, invadindo regiões do Congo. E aí o que a gente vê, estão atrás de quê? De minerais. Tem certos minerais que Ruanda exporta que ela não produz. Quem produz é o Congo. Mas vejam só, está todo mundo correndo atrás por causa de baterias de carros elétricos, de celulares, de computadores, atrás de coisas como coltan. Vocês já ouviram falar? É um mineral que é usado em computador e celular. Tântalo, lítio, nióbio, né? E tudo isso a gente tem aqui. A gente tem 18% desses minerais raros do mundo. Mas a gente não se mexe, parece que sai 1% só. A gente podia ganhar com isso, a gente fica sabendo dessa história. Bom, mas enfim, o Macron está dizendo que vai aumentar a verba de defesa, porque os americanos estavam gastando o imposto dos americanos para garantir segurança da Europa, por exemplo, né? Para mandar auxílio até para grupos terroristas, lá para o Hamas, por exemplo. Né? É o que estão apurando. Né? Bilhões de dólares que vão para inimigos dos Estados Unidos, o dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. É isso que o Trump está defendendo. Agora, só para quem estiver curioso também, essa guerra lá no Ruanda, Congo, são etnias também que os grandes interesses de mineração se aproveitam de luta secular de etnia. Hutu e Tutsi, por exemplo, né, que se matam por lá. Bom, mas eu queria falar de outro assunto também na Câmara, né? Vocês viram o novo presidente da Câmara está mostrando serviço mesmo, não é só palavras ao vento, não. Né? Já exonerou 465 funcionários que estavam recebendo o dinheiro dos nossos impostos e certamente são dispensáveis. Não tinham nenhuma utilidade para a Câmara, estavam lá pendurados no cabide de emprego. E, por fim, queria mencionar a atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Roda Viva de segunda-feira, em que ele confirmou o que já disse, que o que aconteceu no 8 de janeiro não tem os ingredientes de um golpe. Que viu aquelas senhoras lá que não jogaram uma pedra sendo condenadas a 17 anos, ou seja, deu força para esse movimento de anistia que está circulando no Congresso. Ao mesmo tempo, reforçando a teoria de que houve bagunça, sim. Eu gostaria muito de ver condenados aqueles do destacamento precursor, que abriu as portas do Palácio do Planalto e começou quebra-quebra lá dentro. E não aqueles que entraram depois fugindo de fumaça, de bomba de gás lacrimogêneo. De Brasília, Alexandre Garcia.
Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 6h56, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, hoje, dia 12 de fevereiro do ano de 2025, manhã chuvosa na nossa cidade. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, nos últimos 10 anos, o uso de internet e a posse de aparelho celular cresceram entre as crianças brasileiras até 8 anos. Considerando-se a faixa etária de 0 a 2 anos, a proporção de crianças usuárias de internet saltou de 9% em 2015 para 44% no ano passado. Já na faixa etária dos 3 aos 5 anos, o salto foi de 26% para 71% no mesmo período. E entre 6 e 8 anos, o uso dobrou, passando de 41% para 82%. Os dados estão no estudo inédito produzido pelo Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que foi lançado nesta terça-feira durante o Dia da Internet Segura, que está sendo celebrado em um evento na capital paulista. O estudo foi feito com base nas pesquisas TIC Domicílios e TIC Kids Online Brasil, referentes ao período de 2015 e 2024. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o carnaval deste ano movimente 12 bilhões de reais em receitas no país, um aumento real de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação. Para a entidade, esse crescimento está diretamente relacionado ao avanço no número de turistas estrangeiros, impulsionado pelo câmbio e pela diversidade de atrativos culturais no Brasil. Se confirmada a projeção, esse será o melhor carnaval desde 2015, segundo a CNC. José Roberto Trados, presidente do sistema CNC Sesc Senac, reforça que manter investimentos em promoção internacional e infraestrutura é algo essencial para que o setor siga crescendo. Os gastos dos turistas em bares e restaurantes deverão liderar as receitas do carnaval, com projeção de 5,4 bilhões de reais, seguidos pelos serviços de transporte de passageiros, com 3,31 bilhões, e hospedagem, com 1,28 bilhão. Esses segmentos somados representarão 83% do total gerado pelo turismo durante a folia de carnaval. 6h58, afastamento do trabalho por transtornos mentais já ultrapassam a casa dos 400 mil, isso em 2024. Quem traz essa estatística é Bianca Mingotti. Os casos de afastamento do trabalho por transtornos mentais no Brasil somaram mais de 400 mil em 2024. Entre as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, por causa de transtornos mentais e comportamentais, estão os transtornos ansiosos e episódios depressivos, que juntos somam mais de 255 mil concessões. Os dados foram fornecidos ao Brasil 61 pelo Ministério da Previdência Social. As concessões de benefícios por causa de outros transtornos ansiosos somaram 141.414 ano passado, ante pouco mais de 80 mil registrados em 2023. Já os episódios depressivos ocasionaram em 113.604 pessoas beneficiadas em 2024, sendo mais de 46 mil a mais do que no ano anterior, quando houve 67.399 concessões. No ranking das doenças mentais que provocaram o afastamento dos trabalhadores das empresas, o transtorno depressivo recorrente somou mais de 52 mil benefícios concedidos pelo governo em 2024. Já em 2023, foram 32.892. Os dados do Ministério da Previdência também apontam que reações ao estresse grave e transtorno de adaptação resultaram em quase 21 mil afastamentos e, consequentemente, benefícios por incapacidade temporária ano passado. Em 2023, esses casos somaram 12 mil.
Com o objetivo de reforçar a gestão de segurança e saúde no trabalho, em maio deste ano passará a valer no país uma nova regra que exige que empresas avaliem riscos à saúde mental dos seus colaboradores. A medida consta na atualização da norma regulamentadora número 1, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a qual prevê incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde no trabalho. A norma elenca que riscos psicossociais como estresse, assédio e carga mental excessiva devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores, integrando as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, os riscos psicossociais estão ligados à organização do trabalho e às interações interpessoais no ambiente laboral e incluem fatores como metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais e falta de autonomia no trabalho. Esses componentes, de acordo com a pasta, podem causar estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores. A atualização da NR1 esclarece procedimentos que o empregador deve adotar na manutenção da segurança e da saúde no ambiente de trabalho, na prevenção e identificação de riscos, bem como no estabelecimento de planos de manutenção para mitigar ou até eliminar os riscos identificados. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. E o governador Ronaldo Caiado aparece como terceira via, com 7,5% das intenções de voto na disputa presidencial em pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Atlas Intel Bloomberg. Nos levantamentos com nomes como Eduardo Bolsonaro do PL e Tarcísio de Freitas do Republicanos, Caiado supera nomes como o de Gustavo Lima, da senadora Simone Tebet, o ex-juiz Sérgio Moro, além do empresário Pablo Marçal. Em um cenário que inclui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Caiado registra 5,9% das intenções de voto, enquanto que Tarcísio alcança 28,2%. Lula mantém a liderança com 41,1%. Mesmo nesse contexto, o goiano supera os outros 4 nomes testados. A pesquisa ouviu 3.125 eleitores entre 27 e 31 de janeiro, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E uma forte chuva de granizo atingiu a região de Coqueiros do Rio Doce, em Rio Verde, na tarde desta segunda-feira, causando estragos nas lavouras de soja e deixando os produtores locais em alerta. Em menos de 10 minutos, a precipitação, que acumulou cerca de 15 milímetros, destruiu hectares inteiros de plantações que estavam em fase de colheita, segundo informações do Sindicato Rural daquela cidade. O maior impacto, inclusive, foi registrado na propriedade de Otávio Teles Fonseca, produtor rural e presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Fonseca, que já havia iniciado a colheita, viu aproximadamente 150 hectares da sua lavoura de soja completamente destruídos pela tempestade repentina. De acordo com Fonseca, cerca de 45 sacas por hectare foram perdidas no talhão que ainda não havia sido colhido, o que representa um impacto econômico para o produtor. Secretaria da Saúde de Goiás pede participação da população em pesquisa que está sendo feita. Vamos saber qual é essa pesquisa com a repórter Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população para o período da realização de sua pesquisa Vigitel 2025, que é feita por meio de perguntas estruturadas por telefone. Em função disso, é importante que a população participe da entrevista para que a pesquisa tenha eficácia. Parte das ligações tem recebido recusa e isso pode prejudicar no levantamento de dados das condições de saúde da população. As informações são importantes para planejar e avaliar políticas públicas de prevenção e controle de algumas doenças. Vigitel é uma pesquisa nacional de vigilância de doenças crônicas por inquérito telefônico realizada pelo Ministério da Saúde em todas as capitais brasileiras. Apenas 2 estados do Brasil realizam o Vigitel em nível regional, Goiás e São Paulo. O inquérito busca identificar como a população se comporta em relação aos fatores de risco e proteção, como tabagismo, alimentação inadequada, sedentarismo, consumo de álcool, dentre outros. A população não é obrigada a responder as perguntas e pode interromper a ligação a qualquer momento. Todas as informações coletadas na pesquisa são confidenciais e protegidas por lei. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale.
Esportes. 7h05. E o Flamengo finalizou o acordo com o CSKA para a venda de Lohan, de 18 anos. O jogador terá 80% dos direitos comprados pela equipe russa por 8 milhões de euros, algo em torno de 47 milhões e 700 mil reais, com pagamentos em 3 parcelas. O diretor José Boto e dirigentes do clube russo fecharam um acordo definitivo nesta segunda-feira e os documentos já estão sendo trocados para o anúncio oficial da operação. A expectativa é que Lohan viaje até o fim da semana e se apresente ao novo clube. Antes, o Flamengo exige que o atleta realize exames médicos aqui no Brasil. E o Palmeiras segue em conversas para tentar a contratação de Vitor Roque, que está no Real Betis por empréstimo do Barcelona até junho deste ano. O clube ainda não fez proposta pelo atacante de 19 anos e quer entender se é viável tentar a vinda ainda nessa janela de transferências aberta até o dia 28 de fevereiro. Para isso, depende de um acerto do Barcelona com o Betis, nesse caso, para uma saída antecipada. Caso isso não aconteça, o Verdão mantém o plano inicial de trabalhar a contratação pensando na janela de transferências para o Mundial de Clubes entre 2 e 10 de junho. Além de Richarlison, o Fluminense fez consulta por mais um grande astro nessa janela de transferência, Roberto Firmino. No entanto, a negociação não irá ocorrer. O tricolor procurou o staff do atacante de 33 anos, que atualmente defende o Al-Ahly, mas ouviu que o desejo do atleta é de permanecer na Arábia Saudita. O Fluminense não foi o único clube que consultou os representantes do atacante nessa janela de transferência, e a resposta foi igualmente negativa para todos eles. Firmino tem um contrato com o Al-Ahly até junho do ano que vem e carrega o peso de ser um dos jogadores de maior investimento feito pelo clube. Inicialmente, a ideia é retornar para a Europa, mas na janela do meio do ano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o Brasil exportou 209.192 toneladas de carne bovina em janeiro, gerando uma receita de US$1 bilhão, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, com base no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O resultado é o melhor para o mês desde o início da série histórica. O volume embarcado cresceu 2% em relação a janeiro do ano passado, enquanto que a receita avançou 11,4%, impulsionada pelo aumento de 9,4% no preço médio da carne bovina, que registrou o maior patamar desde 2023. A China manteve a liderança entre os importadores com 92.797 toneladas adquiridas e uma receita de $452 milhões. No entanto, houve queda nos embarques em relação a janeiro do ano passado e a dezembro também do ano passado. Os Estados Unidos, segundo maior mercado, compraram 18.974 toneladas, movimentando $106 milhões, uma retração de 8,5% na comparação anual. Já a União Europeia registrou um crescimento expressivo de 82,6% em relação a dezembro, atingindo 9.270 toneladas, e isso a um custo de $69.700.000 de faturamento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:09. Decisão do juiz Luiz Antônio Afonso Júnior, da comarca de Catalão, considera como alternativa suspender o WhatsApp no Brasil caso a Meta, dona do aplicativo e também dona do Instagram e do Facebook, continue a descumprir uma ordem para restabelecer o acesso de um usuário ao número de WhatsApp Business. A possibilidade consta em texto proferido na última segunda-feira. Segundo o juiz, a situação causa impactos ao autor, como a impossibilidade de usar a principal ferramenta de comunicação e trabalho. Além disso, afirma que a Meta diz que o número já está disponível, mas não deu provas concretas sobre a situação. Na decisão, consta uma multa diária de R$3.000 e, caso os descumprimentos continuem, a inclusão de outras medidas. Entre elas, o magistrado prevê o bloqueio das contas bancárias da Meta, além da suspensão temporária de suas atividades aqui no país. 7:10. Carteira de Identidade Nacional já foi emitida para mais de 20 milhões de cidadãos. Vamos saber desses números com a Fabíola Altran. Mais de 20 milhões de brasileiros já emitiram a Carteira de Identidade Nacional.
É o que mostram dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a pasta, o novo documento é capaz de diminuir as fraudes, melhorar os cadastros administrativos e oferecer melhores serviços para a população. A Carteira de Identidade Nacional tem validade de 5 anos para crianças com até 12 anos incompletos. O Ministério informa que esse prazo é importante para que a biometria se mantenha atualizada no Sistema de Identificação brasileiro, para facilitar o acesso a serviços públicos na educação e na saúde, por exemplo. Já para maiores de 12 anos e pessoas com até 60, esse prazo é de 10 anos. A partir dos 60, a carteira tem validade indeterminada. A Carteira de Identidade Nacional possui um padrão e um único número em todo o país. Isso porque o CPF passa a ser o Registro Nacional do Cidadão. Minas Gerais é o estado com a maior emissão do documento, seguido de Rio Grande do Sul e São Paulo. Da Rádio 2, Fabíola Altino. 7h11, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco tem notícias locais, as relações aí das ocorrências policiais, também do Corpo de Bombeiros e, claro, a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Por isso já está liberado o nosso WhatsApp 996236881 para que você possa mandar aí a sua sugestão, reclamação, enfim, qualquer observação que precise ser feito para a melhoria da nossa comunidade. Já já eu volto logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Sete horas e 20 minutos. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, afirmou nesta terça-feira por meio de nota que a suspensão da ajuda financeira dos Estados Unidos não gera impacto direto no combate aos incêndios florestais aqui no Brasil. A manifestação ocorre após a decisão de Donald Trump, que suspendeu por 90 dias por decreto qualquer assistência internacional para avaliação da eficiência programática e da coerência com a política externa dos Estados Unidos. Entre as ações financiadas pelo governo norte-americano no Brasil está o Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios, executado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos com o IBAMA e outros órgãos brasileiros, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Os recursos são provenientes de uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. E o resultado da Mega Sena, com um prêmio de R$45.280.000, foi divulgado nesta terça-feira em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 53 milhões no próximo concurso, que será realizado amanhã. Anote aí os números sorteados nesta terça-feira: 1, 11, 13, 27, 45 e 59. 116 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$29.262. Já os 7.322 acertadores da quadra vão receber cada um R$662,27. 7h22, estudo revela que mais da metade da vazão dos rios no país está sob risco. Quem vai nos trazer esse alerta é Fabíola Altran. A vazão de mais da metade dos rios no Brasil está em risco. A situação afeta tanto o abastecimento humano quanto os ecossistemas aquáticos. A conclusão é de uma pesquisa de cientistas da Universidade de São Paulo em parceria com pesquisadores dos Estados Unidos. Ao todo, foram analisados quase 18 mil poços em todo o território nacional. Segundo os especialistas, 55,4% deles apresentam níveis de água subterrânea abaixo da superfície dos riachos mais próximos. Significa que a água dos rios tem se infiltrado no subsolo,
o que compromete a vazão e pode levar ao esgotamento progressivo desses corpos d'água. A infiltração ocorre quando a água penetra no solo e se desloca para camadas subterrâneas e, assim, abastece os lençóis freáticos. É um fenômeno natural que regula o fluxo de água nos ecossistemas e garante a disponibilidade hídrica a longo prazo. Mas, quando a retirada de água subterrânea é excessiva, o lençol freático pode se aprofundar e levar os rios a perderem água para o subsolo. Isso resulta na diminuição da vazão dos rios e compromete os ecossistemas aquáticos. A bacia do Rio São Francisco é uma das mais afetadas. Da Rádio 2, Fabinho Lautran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23 e a Polícia Militar prendeu um homem que não teve a identificação divulgada, suspeito de tentar matar a companheira com um corte no pescoço após ter uma crise de ciúmes. O crime aconteceu na madrugada do sábado no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Conforme informação da PM, o suspeito pegou o celular da vítima e viu uma troca de mensagens entre ela e outro homem nervoso. Ele agrediu a mulher, pegou uma faca e fez um corte no pescoço dela. Vizinhos ouviram a confusão e acionaram a polícia, que ao chegar ao local viu a vítima ferida e muitas manchas de sangue pela casa. Após o crime, o suspeito fugiu. A mulher foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde recebeu atendimento e segue em recuperação sem risco de morte. E ainda no âmbito da polícia, só que dessa vez a Polícia Civil, ela incinerou 4 toneladas de drogas nesta terça-feira. A ação ocorreu por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, a DENARC, que além de ações de repressão ao tráfico, também é responsável pela destruição dos entorpecentes apreendidos em Goiás. Na segunda-feira, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante um jovem que viajava em um ônibus que seguia para Natal, no Rio Grande do Norte, com 40 quilos de maconha. Os agentes encontraram a droga com auxílio de cães farejadores em uma mala no bagageiro do veículo. Ele e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Goiânia, que agora dará continuidade às investigações. 7h25 e o governador Ronaldo Caiado inicia missão na Índia em reunião com o ministro do Comércio e Indústria daquele país. Quem está acompanhando a viagem do governador e nos traz detalhes é a repórter Maria Paula. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que o estado de Goiás fechou 2024 com 56.786 novas vagas de emprego, o que representa um crescimento de 16% em comparação com o ano anterior. No acumulado do ano, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos, com um saldo positivo de 27.148 postos. Já o setor da indústria gerou 11.036 empregos, seguido pelo comércio, que registrou a criação de 10.329 postos de trabalho em 2024. Os números do Ministério do Trabalho apontam ainda que em todo o país foram abertas 1.693.673 vagas formais de trabalho em 2024. Esse número representa um crescimento em relação ao ano anterior, quando o país registrou 1.454.124 postos de trabalho. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26 e o ex-árbitro italiano e presidente da comissão de arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, sugeriu a implementação de uma nova regra no futebol. O profissional defende o fim do rebote em cobranças de pênalti durante o tempo regulamentar da partida. O ex-árbitro é conhecido pelos brasileiros por ser o dono do apito na final da Copa do Mundo de 2002, decisão que coroou a seleção brasileira como pentacampeã do mundo contra a Alemanha. Collina propõe que a conduta no tempo regulamentar siga a mesma regra da disputa por pênaltis, sem a possibilidade de rebote para o cobrador. E foi finalizado na última sexta-feira o relatório da CPI das apostas e apresentou uma delação de Bruno Lopes de Moura. Esse afirma que o meia Lucas Paquetá recebeu um cartão amarelo na partida entre o West Ham e o Aston Villa no dia 12 de março de 2023 para dar um presente para o seu irmão Matheus, que faz aniversário nessa data. Personagem envolvido no esquema de manipulação de resultados no Brasil, que deu origem à Operação Penalidade Máxima do MP goiano,
Bruno informou que na CPI, que obteve previamente a informação que Paquetá e Luiz Henrique, atacante do ex-Botafogo e que na época atuava pelo Betis da Espanha, seriam punidos com cartões amarelos e que por isso realizou uma aposta casada. No documento do relatório final da CPI das apostas, obtidos pela imprensa, consta a informação de que o informante de Bruno era o Marlon Bruno Nascimento da Silva. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E os preços da soja ficaram mistos no Brasil nesta terça-feira. O atraso da entrada da nova safra tem criado uma disputa entre a indústria doméstica e o mercado de exportação. Em algumas regiões do interior, a indústria paga acima da paridade de exportação, o que facilita a realização de negócios. Nos portos, o dia foi travado com as tradings sem espaço para negociar. Vamos então ao preço da saca da soja de 60 quilos no fechamento do mercado nesta terça-feira. No porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ela subiu de R$132 para R$133. Em Cascavel, no Paraná, subiu de R$124 para R$125. No porto de Paranaguá, no Paraná, o preço se manteve estável em R$132. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, também manteve-se estável o preço da saca de 60 quilos, R$113. Dourados permaneceu a 117. E aqui em Rio Verde, em Goiás, o preço caiu de R$114 para R$112. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com perdas predominantes. O aguardado relatório de fevereiro do Departamento de Agricultura americano não trouxe surpresas e mesmo com o corte nos estoques mundiais e também na safra argentina, o quadro ainda é de amplo abastecimento no mercado. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Sete horas e 30 minutos. Estamos chegando com as notícias locais. Você que nos acompanha aqui pela 103,7 pelas nossas redes sociais, você já pode participar também do nosso quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você o nosso WhatsApp, o 996236881. A sua participação é sempre muito bem-vinda. É você quem nos ajuda a fazer o programa. Vamos então às ocorrências do Corpo de Bombeiros, tudo tranquilo, segundo a corporação aí do 16º Batalhão dos Bombeiros Militares. Em uma ocorrência que merecesse maior destaque por parte da corporação. Vamos então às ocorrências da Polícia Militar.